Oi, pessoal! Estamos aqui de novo para o nosso segundo encontro. O segundo encontro dessa nossa série Psicotorá, que é uma tentativa de aproximação entre a psicologia e o estudo da Torá, o interior da Torá, a parte significativa espiritualmente falando, que nós temos na Torá. Estou feliz que vocês estão aqui e vamos lá, vamos para o nosso segundo encontro, onde hoje eu vou falar um pouco sobre Adão, Eva, serpente, o que aconteceu exatamente lá, né? Como eu já falei, o livro de Bereshit é um livro muito intenso, Gênesis, né? Um livro muito intenso, cheio de histórias que tocam a todos nós. Por quê? Porque são as histórias que descrevem as paixões humanas, as emoções humanas, os comportamentos, os impulsos e que tocam a cada um de nós, né? A história da criação do mundo, ela faz uma descrição muitas vezes difícil de ser compreendida se você se detém no ritmo cronológico das coisas. E às vezes pode levar a gente até mesmo a achar que existem contradições no relato, na narrativa. Mas Deus me livre, né? Quer dizer, tudo que está escrito é perfeito e tem precisão. A gente só é que tem que entender o que está por trás disso, e esse é um dos objetivos dessa nossa série, né? Que eu chamei Psicotorá, livro de Bereshit, o que está atrás das histórias, né? O que eu quero dizer com uma narrativa que traz contradições? Eu vou dar um exemplo. O significado da criação da luz no primeiro dia, né? Quando Deus disse seja luz e faça-se luz, que foi o assunto do primeiro encontro, né? Como é que a gente pode entender isso, seja luz e foi luz, se a gente lê que o Sol e a Lua foram criados só no quarto dia? Então, que história é essa, né? A gente não conhece uma realidade de luz sem ter o agente que difunde a luz, né? A fonte iluminadora, que no caso é o Sol. Então, o que quer dizer isso? E também, qual é o sentido de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, se ainda não existe Sol? O Sol é que faz com que haja dia, né? O Sol, o dia, o contrário da noite. Então, se não tem sol, se o sol foi só no quarto dia, que história é essa de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia? E aqui entra o que eu já falei e vou repetir, vocês vão me ouvir repetir isso várias vezes. A Torá, ela não deve ser entendida como uma narrativa histórica, né, da realidade, e sim como um incentivo para que a gente possa nos perguntar o que ela quer nos ensinar. O que é isso, né? Quer dizer, da luz, se no primeiro dia, se o sol só foi criado no quarto dia. Quer dizer, a Torá traz para a gente estímulos para a gente se perguntar, se fazer perguntas. Às vezes vão ter respostas, às vezes não vão ter respostas, mas que o tempo todo possa nos instigar a pensar e a tentar entender, né, o que ela quer nos passar. Hoje a gente vai falar de Adão e Eva e o pecado no paraíso. Eu li um livro muito interessante em hebraico, que ele se chama A Torá da Alma. É de um autor israelense, que ele é rabino e psicólogo, que ele se chama Eli Ofran. E ele faz uma relação, né, das histórias da Torá com correntes da psicologia. Tá? Então, ele, por exemplo, ele traz uma relação da história de Adão e Eva, da criação de Adão e Eva e do pecado, com as fases do desenvolvimento do ser humano de acordo com Freud. Tá? Muito interessante. E eu vou tentar tocar aqui em algumas coisas. Ele descreve como na narrativa inicial da história de Adão, como ele é descrito, como Adão é descrito como um ser totalmente passivo, tá? Deus cria
Adão. Deus expira, ele cria expirando ar nas narinas de Adão. E toda a narrativa, até um determinado ponto, é uma narrativa desde um ponto de vista de um primeiro homem passivo, tá? A única coisa que a gente vê na atividade de Adão é comer e dormir. Até o momento onde ele começa a primeira atividade mais atividade ativa dele, é quando ele começa a dar nome aos animais, tá? Então ele come, dorme, até que ele começa a dar nome aos animais. E esse autor, Eli Ofran, ele propõe, ele escreve, né, que a história de Adão e Eva no paraíso é a história do desenvolvimento infantil, tá? Interessante, prestem atenção. No início, Adão, né, é totalmente passivo, ele não faz nada por si só. Assim como os bebês, né, que são totalmente conduzidos pelos pais. As únicas atividades, né, do bebê são comer, dormir, e mesmo essas atividades ele precisa de alguém que lhe ajude, tanto a comer, que lhe dê comida, como muitas vezes que põe ele para dormir. Então, a primeira fase toda da vida do bebê e da vida de Adão Arishon, do primeiro homem, são atividades passivas. Até que Adão começa a dar um nome e até que o bebê começa também a falar, tá? Começa também a se expressar de uma forma verbal, tá? O Gan Eden, o paraíso, né, da infância, é o período em que toda a energia do bebê se concentra em comer, dormir, até que ele começa a falar. E ele não precisa se preocupar com nada, o bebê não precisa se preocupar com nada, todas as necessidades dele são satisfeitas praticamente sem esforço. Adão e Eva vivem no paraíso, nus, mas sem vergonha, e de um momento para o outro acontece algo, acontece uma revolução que vai mudar todo esse estado de passividade, tá? De Adão e Eva, assim como dos bebês. O fato de comer o fruto da árvore do conhecimento é um momento transformador, né? É um momento dramático de amadurecimento na vida de Adão e Eva. Esse é o momento que eles deixam de ser passivos e passam a ser ativos. E como descreve Freud também, que se passa da fase da latência até a fase genital no desenvolvimento psicossexual do bebê, mas não vou entrar em Freud aqui, tá? Adão e Eva comem da árvore do conhecimento e com isso eles introduzem a humanidade no que é chamado de o pecado original, tá? Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores do paraíso, menos da árvore do conhecimento. E a história é conhecida. A serpente tentou, né, Eva, dizendo que não era bem assim, que ela sim podia comer. E Eva comeu e deu para Adão, que também acabou comendo. O pecado de Adão e Eva, que foram seduzidos pela serpente, tem acompanhado a gente em todos os anos da história, né? Quase 6.000 anos. As mulheres dão à luz com sofrimento, os homens têm que sair e ir à luta para ganhar o pão de cada dia. E essa história levanta algumas questões, né? Número 1, qual foi o pecado tão grave que eles fizeram que faz com que a gente tenha que sofrer por tantos anos? Qual é o problema de dar a mordida numa fruta, né? Uma vez se tratando de que era a árvore do conhecimento e com isso se abriria os portões da consciência e eles iriam ver que estavam nus, não era bom, não era de valor que eles soubessem disso logo, que eles despertassem a consciência? Enfim, que pecado é esse? Que pecado foi esse que justifica todo esse sofrimento para a humanidade? A verdade é que sem a gente entender as profundezas dessa passagem de
Bereshit é difícil entender Adão e Eva. Então eu vou trazer alguns pontos, algumas premissas que é para tentar iluminar um pouco essa história para que ela fique um pouco mais clara. A primeira premissa, a primeira coisa que eu quero tentar iluminar aqui e que eu leio em todas o que se fala, né, dos sábios sobre Adão e Eva, é que eles são figuras emblemáticas no sentido de que, pelo menos no início, pelo menos antes do pecado, eles não eram pessoas como eu e você, tá? Eles eram seres espirituais extremamente elevados, tá? De uma grandeza imensa que a gente não pode nem imaginar. Não se trata, o primeiro homem não se trata de um homem das cavernas, barbudo e que caça o dia todo. Não é isso, tá? Os sábios descrevem o primeiro homem como uma criatura espiritual, a mais elevada que já existiu. Ele não nasceu do ventre da mãe, né? Deus expirou nas narinas dele. Então, o primeiro homem é um ser que é criação direta do Criador do mundo, né? Os sábios falam de uma grandeza espiritual e física. Dizem que ele era enorme, tá? Tamanho físico, os pés no chão e a cabeça no céu, que ele viveu 930 anos e que ele foi instruído por Deus para dar o nome aos animais e que o corpo dele era coberto como se fosse com uma camisola de luz. Tá? E que só depois do pecado é que o corpo ficou coberto de pele, como a pele que cobre o nosso corpo. Os sábios afirmam que Adão, quando foi criado, ele podia ser confundido com Deus, tão grande era o desenvolvimento dele. Essa primeira premissa ela faz com que a compreensão das coisas fique ainda mais difícil para a gente. Se eles eram pessoas tão iluminadas, tão espiritualmente elevadas e tal, como é que eles foram cair nessa história de comer o fruto da árvore do conhecimento? E aí entra a segunda premissa, que é: eles somos nós. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil pensar ou dizer que Adão e Eva tinham um paraíso todo e que eles podiam fazer o que eles quisessem, só não comer da árvore, que justo eles só não comer da árvore, que eles são os culpados da vida difícil que a gente tem, né? Que se eles não tivessem pecado, a nossa vida não ia ser assim, que a gente poderia estar no paraíso até agora. Mas de acordo com os cabalistas, Adão e Eva somos nós. O primeiro homem, eles dizem, não era um homem comum, como eu já falei, e ele tinha dentro dele a alma de todas as pessoas, todas as almas do mundo, das pessoas que já existiram e das pessoas que vão existir. Ele tinha dentro dele 600 mil almas, tá? E que depois do pecado, de acordo com a Cabala, houve, por causa do pecado, por causa da luz que era insuficiente, que ele não tinha possibilidade de suportar isso tudo, houve o que se chama de Shvirat HaKelim, tá? Quer dizer, houve uma quebra do recipiente, né, espiritual dele, que se despedaçou e que todas as almas, né, caíram. Vou tentar explicar isso. Isso são conceitos da Kabbalah. Eu vou dar um exemplo assim. Todo mundo gosta de sol, né? Basicamente, gosta de tomar sol, né? Gosta de se bronzear, gosta de ficar queimadinho e tal. Mas a gente tem um limite. A gente tem um limite no qual a gente pode ficar exposto ao sol. Quem fica exposto ao sol mais tempo do que deve, fica muito queimado. Se você é branquinho, então você pode até vir a ter bolhas. E tem gente que morre, né, de insolação, makat hom, como se diz aqui em Israel, insolação. Portanto, a luz do sol, que é tão benéfica, é tão boa, faz tão bem para a gente, depende da dose que a gente está exposto a ela. E é isso que aconteceu, né?
Adão e Eva foram comer de um fruto proibido, que na verdade não era maçã, viu, gente? Sinto decepcionar, tá escrito que não era maçã. Tem pessoas que falam, quer dizer, vertentes que falam que eram as 4 espécies ou as 7 espécies, Shivata Minim, ou que era figo, enfim, não era maçã. Mas eles foram lá e puxaram para eles um tipo de luz que eles não estavam preparados para receber, né? E isso é o que causou que todas as almas se saíssem dele, tá? E que nós vivamos a nossa vida tentando retornar a isso que se chama paraíso. Já vou falar sobre isso. Em hebraico, as pessoas são chamadas Bnei Adam. Bnei são filhos de Adão, né? Filhos do primeiro homem. E eu quero voltar ao que eu disse no início da segunda premissa que eu falei, eles somos nós, é de entender que não só eles pecaram, mas nós, as nossas almas, sendo parte do primeiro homem, nós também pecamos, né? E sabemos, né, que se eles receberam um castigo, né? Castigo em hebraico é onesh, né? Entender que onesh, castigo, na forma simples de entender, eles fizeram uma coisa que não deveriam ter feito e tiveram um castigo. Eva de dar à luz com sofrimento, Adão de ter que suar a camisa o resto dos seus dias para ter o sustento. Mas os sábios dizem que existe uma outra tradução ou uma outra explicação para a palavra ones, que é castigo. E que não é castigo, e sim tikkun, e sim conserto. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que o castigo, o ones que que Adão e Eva receberam, na verdade não foi um castigo como que um pai bravo fica chateado com o filho, dá um castigo. Não. Que isso foi o castigo que eles receberam foi um tipo de tikkun, foi um tipo de conserto, né? Que se você transgride alguma coisa, você tem que consertar, se retomar a si mesmo e consertar coisas erradas que você fez. Vou dar um exemplo. Comida, tá? Vamos supor que tem uma pessoa que tem colesterol alto, que tem açúcar alto. Ela sabe disso tudo, mas ela adora comer. Adora comer, tá? Então ela adora comer doces, adora comer pão, tudo aquilo que ela sabe que não faz bem. Ela pode comer e não passar bem, mas ela vai levando, tá? Até que um belo dia ela tem um piripá que passa mal mesmo, tá? Leva um susto danado. Será que esse susto que ela leva de ter passado mal, desmaiado na rua, etc e tal, é um castigo? Os nossos sábios veem isso como um presente, não como um castigo. E por quê? Porque é a forma de chacoalhar a pessoa para ela começar a ter consciência de que ela precisa retocar alguma coisa na vida dela, consertar alguma coisa na vida dela. E que se não fosse esse chacoalhão, ela ia continuar comendo doces e massas e tudo, e continuar fazendo mal a si mesma. Então, esse piripaque que ela teve, essa doença, ou enfim, o que assustou ela, é uma coisa que assustou, é uma coisa difícil, mas que no final das contas foi para o próprio bem dela, né? Que é para ela entender o que ela está fazendo de errado. Isso é o que tem a ver com a correção, né? Quer dizer, que se Adão e Eva pecaram,
receberam, né, o castigo, correção, né, deles, isso acontece conosco também até hoje. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre correção. A premissa número 3 é que Deus direcionou toda a história. O que eu quero dizer com isso? Os sábios descrevem que depois do pecado do primeiro homem, de Adão, ele vai tirar satisfações com Deus. O que quer dizer com isso? Que ele foi reclamar com Deus. Por que Deus botou essa armadilha para ele, né? Que criou uma árvore que é proibida de comer e depois criou uma serpente e que seduziu a mulher e a mulher seduziu ele. Deus não responde essa afirmação. Silêncio, essa questão que Adão põe para ele. A gente se pergunta, será que silêncio significa consentimento? Quem cala consente? O pecado criou uma situação na qual o homem teve que fazer uma escolha, né? E aqui de novo o exemplo de quem come o que faz mal para ele, ou bebe, ou fuma, ou tem algum outro vício. A situação na qual Adão e Eva estavam exigiram deles escolha, tá? Ou o que se chama de livre-arbítrio, né? Entre o bem e o mal. Deus sim dirigiu a história, como dirige a história o tempo todo, lá e hoje nos nossos dias, nos colocando frente a situações onde nós somos os que fazemos a escolha com o livre-arbítrio que a gente tem entre o bem e o mal, entre algo que é feito como deve ser ou uma outra possibilidade que a gente sabe que não é a melhor para a gente, mas que a gente acaba entrando. A quarta premissa é de que comer da árvore do conhecimento não foi o único pecado, tá? E que talvez o maior pecado que aconteceu lá e que, portanto, gerou tudo que gera até hoje, não foi simplesmente ter comido do fruto da árvore do conhecimento. E sim, o maior pecado foi a ingratidão. Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar isso. Logo depois do pecado, Deus chama Adão e lhe pergunta: Aieka, onde está você? E na diz que Adão diz assim, eu me escondi porque eu estou com vergonha. Agora, Deus, onisciente, onipresente, tal, será que a pergunta dele, Aieka, que quer dizer onde está você? Cadê você? Se tratava de uma pergunta onde está você fisicamente, mais ao norte do paraíso, mais ao lado, ao sul, não sei o quê. Ele não via? Deus não sabia onde ele está? Na verdade, a pergunta, Aieka, onde está você, não é uma pergunta sobre lugar físico, e sim uma pergunta que tenta direcionar Adão a ver onde está você, o que você fez, cadê você, né? Qual é qual é o teu destino, para onde você está indo, né? Diz o Rav Kook que desde então essa pergunta tem reverberado, ressoado no mundo e em cada pessoa, né? É uma pergunta feita para cada um de nós e por cada um de nós, que é para projetar a gente adiante, né? O que a gente está fazendo? Deixa eu baixar aqui o computador, fica entrando mensagem. É a pergunta que a gente se faz sempre: para onde a gente está indo? O que eu quero da minha vida? Né? Para onde é que eu estou indo? Essa pergunta é uma pergunta que nos ajuda a ver, às vezes, que a gente precisa reorganizar a rota, né? Quer dizer, como se pudesse botar no Waze o destino para onde realmente eu quero ir, né?
Deus então pergunta para Adão onde você está, e ele se esconde entre as árvores do jardim, e Deus pergunta a Adão: por acaso da árvore que eu te disse para não comer, dela comeste? E o que Adão diz? Aqui é que vai entrar o pecado da ingratidão que eu vou explicar. O que Adão falou na hora que Deus perguntou isso para ele? O que ele não disse foi: ai, Deus, foi mal, comi, pisei na bola, fiz besteira, não era isso que eu devia fazer, desculpe. Não foi isso que ele falou. O que Adão falou? A mulher que você me deu, ela me tentou. Né? Essa foi a reação de Adão, do primeiro homem, quando Deus confrontou ele com um erro que ele tinha feito. Foi ela, não fui eu. Eu, a colbeceda, tá tudo bem. Foi ela, né? Essa dona aí, que você me deu e que me tentou. A culpa é dela. E desde daí, nós todos sempre culpamos ou a mulher ou o marido por coisas, por besteiras que a gente faz. E os sábios dizem que essa foi uma grande ingratidão por parte do primeiro homem para Deus. Porque logo depois que Deus criou Adão, ele disse: Lotov yot adam levador. Não é bom que o homem fique sozinho. E aí ele criou Eva. E na primeira oportunidade, Adão vai e joga na cara de Deus de que ele ganhou um presente em uma companheira, mas que veio com um defeito. Entendeu? Foi ela, não fui eu. Né? Essa pergunta aí, cadê você? O que você está fazendo com a tua vida? É uma pergunta tão importante para a gente, tão importante da gente pensar, refletir sobre ela, né? É uma pergunta que choca, que chacoalha a gente, né? E a chave aqui é a gente poder assumir essa pergunta, a Ieca, onde você está, para onde você está indo, como uma questão fundamental na nossa vida, né? E no final das contas, poder responder a essa pergunta é saber qual é o caminho para onde a gente quer chegar, né? Eu descrevi até agora a história, né, de Adão e Eva e não toquei numa figura importantíssima, fundamental dessa história, que é a serpente. Né? A serpente, de acordo com a Cabala, ela não é o animal cobra, como a gente conhece, né? E sim é uma força que habita dentro da gente, ligada à vontade de receber cada vez mais, né? Se trata de uma força negativa que existe dentro da gente, e é uma força muito, como eu digo isso em português, muito metorquemet, muito sábia para o sentido do mal, né? Que sabe direcionar as coisas de uma forma astuta, né? Tem muito escrito sobre a serpente, tem muito escrito sobre essa força que habita dentro da gente, que, assim, parece inocente, né? Ou parece até que entende das coisas, sabe? Mas, no fundo, leva a gente para os lugares mais baixos que tem. De acordo com os sábios, Adão e Eva foram convencidos pela serpente de que Deus não criou nada supérfluo no mundo. Se existe essa árvore do conhecimento, é para que vocês provem dela, né? E que desde então, desde que eles comeram esse fruto, o bem e o mal se embaralharam. O que quer dizer? Até o momento desse pecado original, é como se o bem e o mal tivessem separados. Estava muito certo e muito claro o que era bom e muito certo e muito claro o que era ruim. E a partir desse pecado, né, o bem e o mal se embaralharam e muitas vezes a gente não consegue distinguir o quanto de mal existe no bem, vamos dizer assim,
uma torta de chocolate, eu só estou falando de comida, hein? Uma torta de chocolate maravilhosa, é boa ou é ruim? É um pouco boa e um pouco ruim, né? Coisas horríveis que acontecem com a gente, é só ruim ou tem algo de bom nisso? Desde o pecado original, bem e mal se misturaram, né? E da mesma forma, a gente vive a vida tentando nos sentirmos completos, tentando juntar esses dois lados e fazer com que a gente chegue a uma sensação de bem-estar e tal. Uma última coisa que eu quero tocar aqui é assim, por que existe uma atração tão grande entre o homem e a mulher? Não sei se vocês já pensaram nisso. Porque muitas vezes a gente, quando está apaixonado, quer ser né? Ou fica fantasiando de que a gente vai encontrar alguém que vai cumprir todas as nossas expectativas, todos os nossos sonhos, todas as nossas fantasias, né? Porque se Eva foi criada a partir de uma costela de Adão, quer dizer que em algum momento eles foram e foram separados. E daí a gente passa o resto da vida com a vontade de voltar a essa situação original onde éramos né? E aí a gente vive numa busca incessante pelo perfeito, pelo que me completa, por aquilo que é 100%. Mas isso é uma ilusão, né, gente? Porque o perfeito não existe. A gente vive só com saudades de um paraíso onde a vivência ou a fantasia é de que lá era tudo completo, maravilhoso e único. E aí a gente chega ao final do nosso papo de hoje, que é a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Nossos sábios dizem que Gan Eden, o paraíso, não se trata de um lugar físico, tá? Não é um jardim cheio de árvores, com passarinhos e borboletas voando e tal. Que Gan Eden, que paraíso, é um estado de consciência, tá? Que tem a ver com Ardut, com união. União entre o homem e Deus, né? Um estado de consciência onde a luz que emana do Criador é perene e que a gente não passa nenhum aperto, né? Chegar ao Gan Eden, chegar ao paraíso, é o trabalho que a gente tenta fazer a vida toda. A gente quer sempre o melhor, o melhor, o melhor, e viver bem, e não ter nenhum tipo de dificuldade, não ter nenhum tipo de sofrimento, não ter nenhum tipo de dor. Viver no paraíso, né? Só que viver no paraíso é a gente poder se libertar de todas as clipot, de todas as cascas, as camadas que envolvem a gente, né? De todos os medos, as inseguranças, as incertezas que nos protege diante de uma coisa difícil, mas também nos limita muito, né? Assim como o Gan Eden, no paraíso, não é um lugar físico, né? O inferno também não. Né? O inferno não é um lugar físico, mas é um estado de consciência onde a luz de Deus está totalmente oculta. Né? Ainda sobre a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a Torá cita, tem dois verbos que ela cita quando fala da expulsão. Um é expulsão, gerush, tá? De Gan Eden, e outro é shiluach, enviou eles, Adão e Eva do paraíso. Né? E isso dá a dimensão para a gente de que se o gerush, se a expulsão sai daqui, o shiluach, ao enviar Adão e Eva para fora do paraíso, é dizer vão em frente, vão adiante, né? Vai para lá, para um outro lugar.
A expulsão se deu por causa de um pecado cometido, mas ser enviado para um outro lugar dá para a gente a dimensão de que a missão do homem nesse mundo é mesmo fora do paraíso. Só assim ele pode consertar suas imperfeições, né? Lutando, tendo dificuldade para ter filho, tendo dificuldade para trazer dinheiro para casa, para ter o sustento, de que a nossa vida, que nós fomos criados para isso, para viver num constante trabalho de consertos, de rearrumação, de retoques para nossa alma. E é isso, gente. Isso foi o que eu quis passar hoje. Vou ter o maior prazer em responder as perguntas que vocês tenham. E eu espero que algo tenha ficado e tenha levado vocês a pensar sobre essa história, não de um ponto de vista infantil, né, a história de Adão e Eva e tal, mas de um ponto de vista um pouco mais conectado com quem somos nós nesse mundo e o que a gente está fazendo aqui. E vamos embora para as perguntas. Fala.